Vocês sabem que eu sou uma pessoa intelectual, tô sempre com o livrinho. Por que eu faço essas piadas? Por que eu escolho fazer essas piadas é uma coisa que eu não sei. 2019 tá acabando e eu espero que você tenha lido muito esse ano, porque ler é, como diz RuPaul, fundamental. Eu li bastante esse ano, li realmente muito, e eu li vários livros LGBT. Então hoje eu quero fazer a minha lista de top 5 livros LGBT que eu li em 2019. Antes de começar, se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, no botãozinho aqui embaixo. E se você já é inscrito, deixa seu like, que aí o YouTube, além de mostrar esse vídeo para mais pessoas, vai te mostrar mais vídeos parecidos com esse. Eu também queria dizer uma coisa importante sobre o que é livro LGBT, pelo menos na minha concepção. Eu não vejo LGBT como um gênero literário. Porque dentro do LGBT você pode ter romances, você pode ter comédias, você pode ter dramas, você pode ter terror, pode ter policial, pode ter uma infinidade de coisas. LGBT para mim é temática. Ou seja, existem gêneros literários, existem temáticas e as temáticas podem estar dentro de qualquer gênero. É mais comum que determinadas temáticas estejam dentro de determinados gêneros. Mas nada obriga que uma temática se encaixe em gêneros que ela não costuma estar. Por isso, vão ter livros aqui de vários gêneros e nem todos eles vão ter o LGBT como a temática central. Na verdade, só um deles. Dito isso, eu já quero passar para esse livro que é o quinto lugar da nossa lista de top 5. Querido Evan Hansen. Esse livro ele é baseado no musical da Broadway, que tem o mesmo nome que Evan Hansen, que inclusive ele estreou com Ben Platt, que esse ano participou da série, foi protagonista da série The Politician na Netflix. Querido Evan Hansen conta a história de um menino chamado Evan Hansen, que durante as férias escolares quebrou o braço, e ele tem muita ansiedade, ele é meio deprimido, e ele tem muita dificuldade de interagir com pessoas. Por estar com o braço quebrado, a mãe dele fala pra ele, pergunta se alguém na sua escola quer assinar seu gesso, assim você de repente faz um amigo novo. E ele também faz um exercício que o psicólogo ou psicóloga, não lembro, dele passou, que é escrever cartas pra si mesmo, começando com Querido Evan Hansen, que é por isso o nome do livro. Acontece que ele escreve uma carta pra si mesmo e imprime na escola para levar para sua sessão de terapia. E aí, essa carta acaba caindo na mão do Connor, que por acaso é um menino, a única pessoa que assinou o gesso dele. O Connor vai para casa com a carta dele, pé da vida por motivos que não cabem contar aqui. E por outras razões, o Connor comete suicídio. E ele comete suicídio com a carta do Evan Hansen no bolso. Então todo mundo acha que ele escreveu a carta pro Evan. Então todo mundo acredita que ele e o Evan eram melhores amigos. Onde é que está a questão LGBT nisso tudo? Não posso falar porque é spoiler da história. Mas é um livro que, apesar de tratar de temas muito pesados como saúde mental, fala de suicídio, trata de uma grande mentira que é contada a partir do suicídio do Connor, ele é um livro muito leve e muito legal para as pessoas mais jovens começarem a entrar no debate da saúde mental. Ele também trata muito sobre como as pessoas usam a rede social para mostrar algo que elas não são. Na verdade, para tentar parecer pessoas melhores do que elas são. Isso não é um grande spoiler, mas depois da morte do Connor, todo mundo na escola começa a entrar numa de sentirei muita falta do Connor, aquela hipocrisia, né? Que nunca tinham olhado na cara do menino e aí começam a fingir que adoravam ele. Então fica aqui nosso quinto lugar, Querido Evan Hansen, lançado no Brasil pela editora Seguinte, escrito pelo Val Emick, baseado no musical do Steven Levinson, com músicas compostas pelo Ben Pasek e o Justin Paul. Obviamente o livro não é um musical, mas você pode conferir todas as músicas no YouTube e nas plataformas tipo Spotify, Deezer, etc. Quarto lugar no top 5, juro que não é puxa-saquismo porque o autor é meu amigo. Querido Ex, do Juan Julian. Esse livro é muito bacana porque a gente costuma ver os livros LGBT, com personagens LGBT, com aquele personagem que, sabe aquilo assim, ele tá a só um passo de distância do padrão? Que é aquele garoto magrelo, esquisito, meio nerd. Então, o personagem desse livro é um gay negro e gordo, coisa que eu pessoalmente ainda não tinha visto em livros LGBT. E ele não é uma história de amor, apesar de ser um YA, geralmente o YA conta a história de um casal,
Ele, na verdade, é uma história de amor próprio. É uma história de um menino que o ex largou ele e foi participar de um reality show, ficou nas primeiras colocações, encontrou um namorado lá dentro, virou uma subcelebridade, ficou muito rico, e o menino está lidando com tudo isso, inclusive lidando com questões de autoestima. Enquanto ele está lidando com questões de autoestima, ele está repensando como foi a história do namoro dele e como esse namoro foi abusivo. É um livro muito importante que, sem precisar apelar para nenhum didatismo, sem precisar ficar enfadonho em nenhuma parte, ele trata de questões de racismo estrutural dentro da comunidade LGBT, de questões de privilégios de gays brancos padrão dentro da comunidade LGBT. Super recomendado, mas vocês não vão achar esse livro. Por quê? Porque ele foi lançado pela editora Transversal, mas ele vai ser relançado em 2020 pela Galera Record, com conteúdo inédito e capítulos novos dentro do livro, e também ele vai ter uma continuação narrada por esse ex-embuste. Outra coisa legal que tem esse livro, Juan, pedido de amigo, mantém isso na nova edição, é uma playlist que tem no Spotify, que cada capítulo tem uma música, e cada capítulo é uma carta escrita por esse personagem. Recomendadíssimo. Dá seu jeito de achar ou espera 2020 para comprar a nova edição. O terceiro lugar não é um livro, na verdade são dois, que na verdade eram 4. Que é O Marido do Meu Irmão, que é um mangá. Ele foi lançado em 4 volumes no Japão e aqui no Brasil ele foi encadernado em 2. É um mangá super bonitinho. É o seguinte, esse cara aqui, eu até esqueci os nomes, é o Mike. Ele era casado com o irmão gêmeo do Yaishi. O Yaishi mora no Japão com a filha dele, a Kana, e o irmão gêmeo morava no Canadá. O irmão gêmeo acabou morrendo num acidente, e aí o Mike foi para o Japão para conhecer e se conectar mais com a história desse marido dele. E aí o Yaishi, você vai percebendo no livro que o Japão é uma sociedade muito preconceituosa e atrasada em diversos pontos, muito tradicionalista. E o Yaishi ainda tem, vou virando aqui para vocês verem as artes que são lindas, espero que o sol não esteja pegando em cima. O Yaishi ainda tem muitos preconceitos. E com a ajuda do Mike e com a ajuda da Kana, a filha dele, que é uma fofa, ele vai começando a quebrar esses preconceitos. E é muito legal que a gente vê a Kana, como ela tem, eu não sei se diz a idade dela, eu acho que ela tem 8 anos. A Kana não entende ainda essas coisas, ela fala, o seu irmão era casado com um homem, que legal, não sabia que podia. E aí, é isso. É o que eles vão passando nas semanas que o Mike fica no Japão, é uma história muito leve, tem outros personagens, acaba discutindo outras questões. É muito bacana, é muito levezinho de ler, muito divertido, muito fofo, o traço é muito legal e o Mike é um pão, né? Um pedaço de mau caminho. Ele foi escrito pelo Gengoro Tagami, que ele costuma, na verdade, os mangás dele costumam ser eróticos. Esse é, se eu não me engano, o único título dele que não tem erotismo. Então ele é recomendado para toda a família. Inclusive ele é um ótimo mangá, uma ótima publicação para você dar para aquele parente que está tentando se desconstruir, mas ainda está muito apegado em visões tradicionalistas. Livro ideal. Ele foi lançado no Brasil pelo Planet Mangá, que é o selo de mangás da Panini Comics. Segundo lugar na nossa lista, outro livro brasileiro, Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Não é um livro desse ano. O Eric lançou ele em, acho que 2016, cadê? 2017. Também lançado pela editora seguinte. Esse livro, ele, apesar de escrito em 2017, ele é a cara de 2019. Ele tem várias coisas que são quase premonitórias. O que acontece? O Brasil está sendo governado por um cara chamado Escolhido, que é um conservador, super cristão, violento e tudo mais. Qualquer semelhança, mera coincidência. E com isso, a sociedade se tornou mais conservadora, violenta, hipócrita, homofóbica, racista, etc. E aí você conhece a história do Chuvisco, que é um cara que com seus amigos, ele em São Paulo distribui livros na rua para tentar fazer alguma resistência, porque vários livros foram banidos, proibidos, perseguidos. E a situação tá bem pior do que tá no nosso mundo real, de pessoas desaparecendo, ninguém falando nada,
Mas enquanto eles fazem essas distribuições de vez em quando, que é o que está no alcance deles, eles também vão vivendo as vidas normais deles, com tudo que um jovem passa, de perrengue, de relacionamento e tudo mais. Eis que um dia, saindo de uma balada, o Chuvisco está indo lá para o ponto de ônibus dele e vê um menino sendo espancado por um grupo apoiador desse presidente. Ele consegue salvar esse menino e o menino some e ele começa uma busca para rever esse menino, para ele entender o que tinha acontecido. Só que o Chuvisco, ele tem uma questão de saúde mental. No livro não diz qual é o diagnóstico dele, mas ele tem umas alucinações que ele chama de catarses criativas, que é a maneira como ele acaba enxergando o mundo. Em diversas situações, ele se vê como uma pessoa com superpoderes e ele vê todos os amigos dele como super-heróis. Então, durante o momento que ele vai salvar o menino, ele se vê com superpoderes, com armadura, tipo Homem de Ferro, que são cenas muito interessantes, que ao mesmo tempo tornam o livro com uma ação muito legal e ao mesmo tempo te colocam no medo de, meu Deus, esse garoto está tendo uma alucinação, ele pode morrer durante uma dessas. E outra coisa legal é que o Chuvisco, ele é assexual. Eles não usam a palavra no livro, mas pra mim ficou bem claro que ele é demissexual. O que é demissexual? É a pessoa que até se atrai por outras pessoas, mas ele precisa sentir uma conexão muito forte para ter essa atração sexual mais aflorada. E o livro tem personagens assim de várias etnias, de vários tipos de corpo, de várias sexualidades, de um jeito como é na vida real, muito normal, porque as pessoas simplesmente existem. E ele é escrito de um jeito maravilhoso. Eu acho que é um dos livros brasileiros mais legais que eu já li. Pelo menos dos escritos nos últimos 100 anos, é um dos meus favoritos. Se pá, o favorito. Acho que é o favorito dos brasileiros. Vamos lá, ele é meu livro brasileiro de ficção favorito. E aí tá recomendadíssimo, gente. Lê porque nesses anos que a gente está vivendo, né? Importante. E em primeiro lugar, quem me acompanha nas redes sabe que eu tomei como missão pessoal fazer com que o máximo de pessoas possível leia este livro. As Desventuras de Arthur Less, do Andrew Sean Greer, lançado no Brasil pela editora Record. Ele ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção em 2018. O Prêmio Pulitzer é basicamente a maior premiação que você pode ganhar na literatura. Ou seja, você escreveu um livro. A melhor coisa que você pode ganhar com ele, de prêmio, Pulitzer. E ele ganhou. Ninguém ganha um Pulitzer à toa, né? Ninguém ganha um Pulitzer sem ser absolutamente incrível. E esse livro é. Cada frase desse livro foi pensada. Não só pensada para contar uma história, mas também pensada para passar sentimentos e para te dar prazer na leitura. Porque a leitura não está só no contar a história, tá em você saborear as frases muito bem escritas. Tem construções maravilhosas aqui. E não é um livro difícil de ler. Ele é incrível de um jeito que todo mundo consegue chegar até o final dele. E eu acho que é isso que torna um livro realmente bem escrito. Pra mim, se pouca gente consegue chegar até o final da leitura, seu livro falhou na missão dele. Pra mim, a missão de um livro é primariamente ser lido. Qual é a história de As Desventuras de Arthur Less? Conta a história de Arthur Less, esse cara que tá aqui, que é um cara gay, escritor, que tá chegando aos 50 anos. Ele tinha um namoradinho, teve um namorado durante lá uma década, por aí. E não deu certo, esse namorado vai casar com outro cara e convidou ele para o casamento. Como ele não queria passar por isso, ele falou, vou responder os convites que eu fiz, né? Porque ele já tem uns livros lançados. E aí ele aceitou os convites para tudo que mandaram convite para ele. E aí ele basicamente vai ter que dar a volta ao mundo em 6 meses para responder a todos esses convites e participar de todos os eventos que ele tem que participar. Nessa volta ao mundo, a gente vai tendo uma viagem também por dentro do Arthur, que é a grande pegada desse livro. A gente vai conhecendo toda a história dele, a história do primeiro casamento dele, que é importante, a história desse namoro, que foi um grande relacionamento para a vida dele, e vai vendo como ele está tentando conseguir terminar de escrever seu livro mais recente. E é muito legal, porque muita gente vai lendo e fala, cara, eu não consigo sentir empatia pelas coisas que um cara branco, rico, padrão, está sofrendo.
E essa é a grande questão do livro, é como... E aí eu não vou dar spoiler, mas eles usam disso na própria história. Eles usam como é difícil para pessoas que não têm todos os privilégios que o Arthur tem sentir empatia por ele. E aí a solução que ele encontra pro livro dele é a mesma que esse autor encontrou para este livro. Então acaba sendo uma grande discussão sobre literatura e sobre privilégios. Gente, sério, é difícil colocar em palavras o quanto esse livro é incrível. O quanto esse livro me deu prazer em cada página dele. Então, assim, se você confia nas minhas dicas, se você seguiu qualquer dica minha e gostou, você tem que seguir essa dica aqui. Vai ter link aqui embaixo. Todos os livros, com exceção do Querido Ex, que eu falei aqui nesse vídeo, tem um link aqui embaixo que você vai comprar na Amazon, que aí eles têm tanto na versão física quanto na versão de e-book. Todo link que você clicar e comprar alguma coisa nesse vídeo ou em qualquer vídeo aqui na página, você também vai estar ajudando a página, porque eu ganho uma comissãozinha em cima de cada venda feita por esses links. Outra forma de você ajudar a página é participar da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O que é essa campanha? Com a partir de R$5 mensais que você pode botar para pagar num boleto ou no seu cartão de crédito e você pode cancelar quando quiser, você ajuda a financiar esse projeto aqui, porque minha dedicação a esse projeto é integral e se eu não ganhar dinheiro com esse projeto, eu não tenho como pagar a internet para botar os vídeos no ar. Eu não tenho como comprar equipamento, não tenho como fazer nada e o projeto vai ter que acabar sendo encerrado. Eu não quero isso porque eu gosto muito de fazer tudo isso para vocês. Então, se você gosta desse projeto, se você gosta desse conteúdo, considere ajudar, por favor, e você ainda vai ganhar recompensas muito legais que eu faço com muito carinho. Então, minha gente, leitura para 2020, no que depender de mim, não vai faltar para vocês. Eu fico por aqui porque já tenho que começar a pensar nas minhas leituras do ano que vem. Não deixem de ler esses títulos que eles são incríveis. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!